Do Senhor Jesus, o povo está ali quietinho assim, tudo espalhado, mas é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite. Meu coração está queimando, Deus se manifestou aqui nesse lugar. Quantos sentiram a presença aí diferenciada hoje? O Espírito Santo, ele sempre tem algo novo para colocar sobre a nossa vida, o nosso coração, e eu quero trazer uma palavra abençoada. Algo que Deus tem falado comigo, algo que Deus tem colocado no meu coração, e eu tenho buscado Ele. Esses últimos tempos eu tenho buscado o Senhor como eu nunca busquei na minha vida. Sabe, não é uma busca forçada, não é uma busca porque eu tenho uma obrigação para fazer isso. Não, é uma busca porque eu tenho desejado Ele. Porque eu quero estar com Ele. Tem quando você tem um amigo bem próximo e esse amigo viaja e você sabe que ele está na cidade e você deseja estar com ele. Esse é o desejo que tem queimado no meu coração pela presença de Deus. E esse desejo, ele não pode acabar na vida do crente. E eu sempre gosto de fazer meu devocional pela manhã. Às vezes eu acordo 3 horas da manhã, no meio da semana, para me orar. Mas todo dia, 5h30, 5h40 da manhã, eu estou ali no encontro com meu Deus. Sabe, essa semana Deus falou uma frase forte no meu coração. Tem aquela frase quando Deus fala e você toma um susto. Pois eu me assustei. Eu estava orando pela manhã e o Espírito Santo começou a falar no meu coração sobre a minha caminhada, a minha jornada na igreja, a minha caminhada diante de Deus. E a frase foi o seguinte: Ele perguntou para mim: você está vivendo um chamado ou uma rotina? Querida, aquilo dali me quebrou por dentro. É um chamado de Deus que você está vivendo ou é uma rotina de crente? E isso mexeu muito comigo, eu fui confrontado. E aí eu parei ali e comecei a analisar, porque se você crente não tiver cuidado, você não vive um chamado, você vive uma rotina de crente. E a rotina de crente, ela não é um propósito para a nossa vida. O propósito para a nossa vida é o nosso chamado. Você está vivendo um chamado ou uma rotina de crente? Isso mexeu muito comigo e me preocupou sobre a minha própria vida. Meu Deus. E quando você olha do começo da sua caminhada, da sua conversão, até hoje, em momentos você aumenta o pique, diminui o pique. Isso é perigoso. Às vezes você passa um bom tempo desmotivado. E o que é que faz se você ficar desmotivado? É a falta da busca. Querido, quando um vem conversar com você, eu estou desanimado. Estou pensando em mudar de igreja. É o primeiro passo quando a pessoa quer se desviar. Ele diz que quer mudar de igreja. O problema não é a igreja, o problema está dentro dele. E ele vai para outra igreja, ele vai levar o problema. Você já sabe o que é. Você está lendo a Bíblia? Não, não estou lendo a Bíblia. Você está orando? Não, não estou. Você está jejuando? Não. Não tem como permanecer. Não tem como. Ele deixou de viver um chamado, o propósito, e estava vivendo uma rotina de crente. O crente que vive uma rotina, ela tem data de validade. E o crente que vive o propósito, o chamado, ele tem um destino. É o céu. É o céu. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor mais forte. E hoje eu acordei cedo. E fui para a loja, tem uma salinha lá em cima, igual ali no gabinete do pastor, e eu fiquei ali orando. Porque se eu ficar orando em casa, aí acorda a Deusa, acorda a Flávia. Porque a gente não se contém em botar o som baixinho. Eu vou aumentando. Eu vou aumentando.
A Flávia diz assim, o senhor vai ficando surdo, quando o senhor está ouvindo louvor, que o senhor vai aumentando. Eu digo, não, minha filha, é porque queima dentro da gente. E a gente quer mais. E aí, eu orando hoje pela manhã, eu gosto muito, muito de ler sobre o apóstolo Paulo. Sabe, a história, a caminhada daquele homem, ela fala muito comigo. Em algum momento da vida dele, da história dele, eu lembro um pouco da minha. Porque a nossa caminhada em Cristo, ela é assim, querida, ela tem que inspirar outras pessoas. Abra sua Bíblia comigo, em Atos 9. Aleluia. Atos 9, do 1 em diante. Diz assim, na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. E eu quero ficar com o versículo 3 aqui. Eu comecei lendo o 3. Na viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor. O que foi, querido, que brilhou ao redor dele? Uma luz. Quando a gente lê esse texto, a gente foca muito quando ele caiu, quando Jesus falou. Querido, mas essa parte aqui do versículo 3, brilhou ao redor dele uma luz. Isso aconteceu na minha vida. Essa luz é quando Jesus chega na nossa vida. E quando essa luz chega, aí muda, se você deixar ela entrar na sua vida. Essa luz, ela vem na vida daquele que está afastado de Deus, que anda nas trevas. E essa parte, ela toca muito no meu coração. De repente, brilhou ao redor dele uma luz. E essa luz vinha da onde? Do céu. Eita glória, você pode aplaudir ao Senhor? Meu Deus, essa luz, ela vem do céu. Essa luz, ela é Jesus. Sabe, você tem que acordar para esse entendimento. Essa luz, ela brilhou e está brilhando sobre a sua vida. E aonde você chega, que você leva a palavra, você está levando essa luz. Eu vejo alguns crentes desmotivados, às vezes, chegam e dizem, rapaz, eu não estou conseguindo. Você é privilegiado, querido. Você encontrou Jesus. Outrora você estava perdido nas trevas e a luz brilhou. E não foi qualquer luz. Uma luz que veio do céu. Sabe, isso mexe muito comigo. Sabe por quê? Porque um dia eu tive perdido demais, querido. Muito perdido, muito distante de Deus. E o pastor Claudivan, ele me desafiou a estar aqui. E ele disse, olha, eu vou te dar uma direção da palavra. E ele me deu uma direção. Sabe, pastor, e sempre que eu lembro da minha conversão, de quando eu aceitei a Jesus, sempre que eu lembro, eu sou tocado. Sempre que eu paro, de hoje pela manhã, eu orando, eu comecei a pensar. Sabe, Deus me faz lembrar onde eu estava, querido. Aonde um dia eu tive pedindo socorro. E eu não tem como você esquecer quando essa luz brilha na sua vida. Não é uma luz qualquer que eu estou falando. É uma luz que vem do céu. Quando é uma luz que vem do céu, querido, você tem direção. Você consegue ver o certo e o errado. Eu me lembro que naquele dia estava tão difícil na minha vida, que eu não sabia nem o que fazer. E uma pessoa que entende o propósito, e ele não está vivendo uma rotina de crente, ele está vivendo um propósito,
acontece igual aconteceu na minha vida. O pastor Claudivan chegou naquele lugar, eu tinha um lava-jato. Para lavar uma moto, uma XR vermelha, se eu não me engano. E eu trabalhando ali, calado. Mas só Deus sabia como eu estava por dentro. Todo quebrado, destruído. E eu me lembro, eu limpando um carrinho da autoescola padrão. Acho que nem tem mais aqui na cidade, né? E aí o pastor chegou e disse, e aí, como é que tá? Tá bom. Eu já tinha visitado a célula uma vez. Vamos embora na célula visitar. E eu me lembro de uma pergunta que ele fez, que essa pergunta, quando você faz para alguém, sempre a pessoa toma um susto. Como é que está a tua vida? E eu, rapaz, minha vida está mais ou menos, eu falei desse jeito. Não estava mais ou menos, era menos mesmo, estava acabado. E através da vida desse homem, que vive o chamado, não a rotina de crente, eu estou aqui hoje. Deus transformou minha vida, a minha história, restaurou meu casamento. E assim como você se converteu e recebeu um discipulador, eu me converti e recebi um discipulador. Querido, até hoje, eu me esforço para ser um discipulador igual ele foi, o Fernando Salles. Meu Deus, aquele homem, ele conseguiu tocar a minha vida. Todo dia ele me ligava, ele não mandava uma mensagem, ele me ligava. E aí, como é que tu tá? Tô bem. Tu leu a Bíblia hoje? Pastor, eu tinha que mandar para ele, não era foto igual no WhatsApp hoje, mas eu tinha que mandar mensagens de texto. O que eu tinha lido? O versículo e o capítulo. E eu me lembro que ele perguntava assim para mim, e aí, tu orou mais tua esposa ontem à noite? Querido, eu morria de vergonha de orar, mas a esposa? Eu, rapaz, eu não consegui não. Aí ele dizia assim, você não conseguiu porque foi ontem, mas hoje tu consegue. Meu Deus. E foi um discipulado tão bonito, foi algo tão maravilhoso na minha vida que eu recebi. Porque na vida do novo convertido, querido, principalmente da onde eu vim, não era fácil permanecer. Mas tinha uma pessoa que estava do meu lado, que ele estava vivendo um propósito, não uma rotina. A rotina, querido, você vem porque é o jeito. Você já vem no automático. Você já faz as coisas no automático. E quando você está cumprindo um chamado, você faz apaixonado. Você faz porque quer. Não, eu quero. Eu quero. E eu me lembro que era difícil uma noite para ele não ir me visitar, quando não tinha nada na igreja. E ele tinha um Ford de casinha azul, botava no carro e a gente andava, e a gente ia... Antes de descer do carro em casa, ele dizia, não, peraí, não desce não, a gente vai orar, eu quero orar pela tua vida. Fui muito abençoado pela vida dele, até hoje eu oro por ele. De vez em quando, aí, acho que uma vez por ano ou mais, eu encontro ele, eu vejo ele ali, pela rua Graça Aranha, pela ali, eu falo com ele. Mas isso é algo que muda a vida do crente, quando ele aceita Jesus. É um discipulado de verdade. É um cuidado com amor. E eu fui tão tocado pela presença de Deus. Fui tão tocado, querido, que nesse tempo, eu tinha pouco tempo que eu tinha saído aqui do bairro Campeão, eu morava ali. E eu fiz um encontro com Deus. Deus mudou a minha vida ali naquele encontro. Eu terminei de me converter ali. Terminei de me converter lá. Naquele encontro. Passou-se a sexta e eu digo, moça, que é só culto. Novo convertido. E sábado, o dia todinho de culto. Eu disse, eu vou ficar doido aqui dentro desse lugar. Só culto. Mas domingo pela manhã, o Espírito Santo tocou na minha vida. E eu saí daquele lugar, cheio de Deus. Eu disse, olha, eu vou pregar a palavra por onde eu andar.
E o Fernando era meu líder de célula, meu discipulador, mas a esposa dele, a Cida, discipulava a Deusa e ele discipulava a mim. E eu comecei a convidar a gente. Eu não tinha transporte assim, carro, eu tinha uma popzinha. Mas só tinha pop, não era, pastor? Eu tinha uma pop preta, o pastor Claudivão uma pop preta, o pastor Raniel tinha uma amarelinha. Era só pop. E era muita gente que eu convidei, muita gente. E aí eu pegava um Ford Casinha dele, 2 portas, eu ia buscar pequenininho. Uma vez eu botei 9 pessoas dentro daquele Ford Ka. Porta-mala, por todo lugar tinha gente. E aí eu aluguei uma van. Digo, eu vou alugar uma van no dia da célula e eu vou fazer a rota pelo bairro Campeão. Era na Rua 3, na travessa da Rua 3, não era, Fran? A Fran era da célula lá também, não era, Fran? Mas o Ricardo. E aí eu passava pelo bairro Campeão, chegava lá com a van lotada. Tinha dia que tinha que ir a van e o carro pequeno. Nesse tempo, nessa andada aí, a Fran foi mal o Ricardo, não foi, Fran? O Ricardo, todo dia que eu ia buscar ele estava com dor de barriga. Todo dia, toda vez, não era, Fran? Toda vez. Aí eu me lembro que a mãe dele falou uma vez assim, meu filho, não vem buscar ele mais não, porque ele não está com dor de barriga, ele não quer ir. Eu digo, não, eu vou vir buscar ele de novo. E tudo aquilo dali que aconteceu na minha vida, ali foi porque eu entendi o propósito. Muitas pessoas se converteram, foram transformadas. Algumas permaneceram, outras não, mas a palavra foi dita, foi pregada, foi plantada. E essa caminhada já está com 17 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. 17 anos que eu estou firme na presença de Deus. Tem dificuldade? Tem, querido. Tem que ter. Porque se não tivesse, ficava sem graça, era muito fácil. Todo dia tem dificuldade. Todo dia tem tentação, todo dia tem provação. Mas quando você amanhece o dia e busca o Senhor, você tem Ele o dia todo de uma maneira diferente na sua vida. Diante de qualquer decisão, de qualquer acontecido, quando você está conectado com Deus, Ele lhe dá a direção certa. Quando você erra, Ele lhe diz na hora que você errou, isso aqui que eu fiz não é de Deus. E você se arrepende, pede perdão e continua. Sabe o que é que tem feito eu permanecer? Adorar a Deus, ler a Bíblia, fazer jejum e obedecer os meus pastores. A obediência é um caminho perfeito. Não tem como você permanecer firme sendo desobediente. Você tem que ter uma vida de obediência a Deus, de obediência à sua liderança e servir com amor. Você quer ver eu ficar triste? Aí o pastor me ligar e dizer, eu estou precisando disso e disso. Se eu falar que não dá. Algumas vezes ele me ligou e eu estou viajando. Pastor, eu estou em tal lugar. Porque eu entendo o meu chamado. O meu chamado é auxiliar os meus pastores. No que ele precisar. No que ele falar, tem como me ajudar? Tem. Desde o começo, sabia que meus pastores e a liderança que estão aqui, tudo é os mais antigos que estão aí. Eles sabem que eu tenho lutado para servir. Eu amo servir. Eu amo fazer a vontade de Deus. Quando o crente para de servir, pastor, ele já está desviado. Você sabia disso? Ele já está desviado. Quando ele, não quero servir, eu não quero fazer mais nada, porque eu faço e fulano não faz. Quando o crente fala isso, ele está na vida de rotina, ele está no automático. Rotina de crente. Toma um banho, pega a Bíblia, vai para a igreja, volta. Aí depois do culto sai, janta alguma coisa, vai para casa de novo. A Bíblia ele fechou, depois de que o pastor disse amém, vamos para casa. No domingo à noite, ele abre de novo no domingo à noite. Só a rotina. Só a rotina.
Isso não é viver o propósito, não é viver o chamado. Viver o chamado, viver o propósito, é estar conectado com Deus. É viver em obediência. E sabe o que isso me levou? Essa vida de obediência, de caminhada, de adoração. Isso me levou todos os dias para mais perto de Deus. Deus me tirou de um lugar onde eu era um nada. E Deus tem me colocado em grandes lugares. Perto de grandes pessoas, pessoas apaixonadas pelo Senhor. Isso já é o limite? Não, querido. É o céu o limite. É permanecer. Eu fui impactado pelo Senhor, sabe quando? O dia que o pastor Claudivan chegou e disse: o sentido de Deus consagrar vocês a pastores. Ah, querido, naquele dia eu fiquei sem palavras. Eu fiquei, sabe, eu não sei nem lhe explicar o que foi que eu senti naquele dia. Mas naquele dia eu entendi, sabe o quê? Que Deus, Ele, quando você vive em obediência, Ele lhe coloca em lugares que você nunca imaginou em estar. Ele lhe coloca lá. E eu disse: Deus, consagrado ou não consagrado, eu vou permanecer assim, te adorando. Mas quando você faz a vontade de Deus, não tem como, querido. Deus, Ele vai lhe colocar em lugares grandes. Deus, Ele vai lhe colocar lá. Sabe por quê? Como o nosso pastor fala, Deus não deve nada a ninguém. Eu amo essa frase do nosso pastor. Você não está fazendo uma troca com Deus. Mas Deus não vai ficar lhe devendo nada. Honra a Ele. Permaneça. Eu me lembro que naquela noite eu cheguei em casa, mas a pastora Deus, a gente não dormiu direito. Dormiu não, né, Miquel? Não dormiu direito. Eu dormi um sono, aí eu acordava, ela estava acordada. Aí eu dizia assim: tu não vai dormir não. Ela disse: tu não vai também não. Eu disse: não vou. Aí eu deitava, dormia outro sono. Mas sabe o que era, querido? Era o Espírito Santo queimando no nosso coração. Isso é viver o propósito e não a rotina. Nós somos líderes, nós somos crente escolhido pelo Senhor. Não podemos viver uma vida de rotina. E eu quero ler para você um texto que, sabe, eu amo de coração. Salmos 40. Foi isso que aconteceu na minha vida. Salmo 40, do 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não vá atrás dos orgulhosos, nem dos que se afastaram para seguir deuses falsos. Quantas maravilhas tem feito, ó Senhor, meu Deus! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são mais numerosos do que se pode contar. É isso que acontece na vida daquele que põe a sua confiança no Senhor. Foi isso aqui que aconteceu comigo. Eu estava num lugar de destruição, no poço de atoleiro, e Ele ouviu o meu grito de socorro. E sabe o que foi que aconteceu? A luz brilhou sobre a minha vida. Não foi uma luz qualquer. Foi uma luz que veio do céu. Essa luz, ela está sobre a tua vida, querido. Acredite nisso. Essa luz, ela está sobre a sua casa. Acredite nisso. Você não é uma pessoa qualquer. Você é um escolhido pelo Senhor. Ele lhe chamou. E tem um propósito para você cumprir. Um chamado para você viver.
não entre numa rotina de crente. Porque a rotina, ela mata, querido. Ela destrói. E o propósito, ele lhe leva para a eternidade. É vida eterna. Quando eu olho lá na minha casa, outro dia, um sábado aí para trás, o Gustavo pregou, não foi, pastor Raniel? E a primeira vez que eu vi ele pregando aqui na igreja, não sei se ele já fez oferta, né? E naquele momento, eu estava ali, sentado, eu digo, eu vou lá ver a pregação do Gustavo. Porque na célula ele prega bem, a célula dele é bem avivada. No momento que eu estava sentado ali, onde o Anderson está sentado, Deus começou a falar no meu coração. E Deus disse, sabe o que para mim? Tu está vendo o que foi que tu escolheu? Eu estou onde eu escolhi estar. Eu estou vivendo a vida que eu escolhi viver. Eu estou vivendo o que eu escolhi. A minha decisão, ela me trouxe para o lugar que eu estou. Foi a minha decisão. E Deus me fez lembrar, o Gustavo pequenininho, quando eu cheguei na igreja, ele tinha 5 anos. O Gustavo tinha 5 anos. E eu ainda fui para um bocado de festa, vaquejada, quando tinha ali no bairro Paranoá, ali pelo ali tinha um parque de vaquejada. Ainda levei o Gustavo um bocado de verde, botei em cima de uma mesa, bebendo cerveja. E o Gustavo pequenininho sentado em cima da mesa. Por que ele estava ali? Porque era uma vida que eu tinha escolhido. Foi eu que escolhi estar ali. Sabe, eu fiquei refletindo ali, pensando, meu Deus, o que eu estava escolhendo para a vida do meu filho? E eu me lembro de algumas vezes eu chegava em carro bêbado e eu pegava ele para levar para o bar, Deus a tomar, era uma confusão danada. Eu dizia, eu vou levar, que o filho é meu, vou levar. Mas a luz brilhou sobre a minha vida. Através de pessoas que não estavam vivendo uma rotina, mas um chamado. E 17 anos depois, eu vejo meu filho em cima do altar, pregando a palavra de Deus. É isso que Deus quer para a sua vida. Dia de terça-feira, a Flávia fica agitada porque ela tem aula de música com o Felipe Cortez. E logo depois ela vai para a célula, na casa do Diarley. E durante o dia ela me manda mensagem, pai, paga bem o lanche da minha célula, que eu já encomendei. Pai, não posso me atrasar hoje porque eu tenho um ensaio, eu tenho que ir para a célula. Sabe, querido, eu escolhi isso para minha casa. Eu escolhi isso para minha vida, para minha família. Agora você olha para mim e diz, pastor Cícero, como foi? Foi fácil? Até hoje não é fácil. Eu estava conversando com alguns pais aqui no curso de consagração. E esse pai e essa mãe falou assim, pastor, é tão difícil, né, quando a criança é pequenininha. E a gente tem que se esforçar e tal. E eu falei para aquele casal, sabe o quê? Não é só quando ela é pequena. Porque quando é uma criança pequena, você tem que cuidar. E o seu maior papel de pai e mãe é implantar, colocar dentro do coração dele o amor pela palavra. Só que não fica pela aí, aquela criança cresce, fica pré-adolescente, fica adolescente, se tornou adulto. E o pai e a mãe tem que continuar firme no propósito. Qual é o propósito? Fazer com que eles vejam Cristo na minha vida. Por exemplo, o Gustavo casou. Eu tenho que ser um bom marido. Para ele olhar para mim e dizer, eu tenho que ser igual ao meu pai. Crente, apaixonado pelo Senhor e um bom marido. Quando ele tiver filhos, mais a Emily, eu tenho que ser um exemplo de um bom pai. Para ele olhar para mim e dizer, eu vou ser igual ao meu pai.
Um homem apaixonado pelo Senhor. Um homem que cuida da esposa, que cuida da casa e cuida dos filhos. Sabe que dia é que acaba a responsabilidade? Só quando Deus levar ele ou eu primeiro. Ele tem que olhar para mim e ver Cristo todos os momentos. Ele tem que olhar para a minha vida e ver que eu sou um crente que cumpre um chamado, um propósito. Um crente que muitas vezes tem que baixar a cabeça porque tem que mudar. Semana passada a Flávia chegou para mim, eu sentado, ela chegou assim quietinha, pastor. E aí, pai, como é que o senhor está? Eu olhei para ela e disse, estou bem. Eu vim conversar com o senhor aqui, só nós dois. Pode dizer, minha filha. E a gente começou a conversar. E no final da conversa ela disse assim, pai, o senhor sabia que o senhor tem que mudar numa coisa? Não, minha filha, não estou sabendo não, mas me diga. E ela me deu um exemplo, ó, isso que o senhor fez não é bom. A minha filha, a Flávia, é uma mulher de Deus. E aí eu olhei para ela e disse, minha filha, tu sabe o que é que eu vou fazer? Ela, não, o que é? Nunca mais eu vou fazer isso. Porque eu quero viver é para Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E lá dentro da minha casa nós somos assim. Se nós observamos que um está fazendo uma coisa que não é bom ou que não agrada a Deus, a gente tem liberdade para chegar e falar. Lá em casa, pastor, é porque nós estamos fazendo as reuniões agora, dia de segunda, né? Reunião aqui dali é sobrenatural, essa reunião. Mas lá em casa, dia de segunda-feira, 8h30 da noite, era nós 5 na sala orando. Eu, a Deusa, Gustavo, Flávia e Emily. Por que 8h30? Porque é o horário que acaba o curso da Emily. Acabou o curso, todo mundo para casa. Orar. Qual é o propósito lá? O propósito primeiro, orar pela família. E orar pelos nossos pastores. Só isso, nosso propósito da segunda. E sempre Deus vem e faz algo sobrenatural. Por que eu comecei a fazer isso na minha casa? Porque quando eu era pequenininha, a gente fazia o culto doméstico. Aí cresceram e ninguém faz, acabou o culto. O culto é só quando é criança? Não. O culto não para. Isso sabe o que é? É viver o propósito. Sabe por que nós temos que viver esse propósito? Porque uma luz brilhou sobre a nossa vida. Uma luz que veio do céu. Não há nada nessa terra, não há trevas nenhuma que vai apagar essa luz da minha vida. Todos os dias. Independente do que esteja acontecendo ao meu redor, na minha vida, na minha empresa, seja lá o que for, todos os dias, eu vou fazer essa luz valer sobre a minha vida. Todos os dias eu vou me prostrar diante do meu Deus e adorar Ele. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Viva o propósito de Deus. Senhor, aqui nós estamos, Pai, diante do Senhor, nessa noite, nesse culto maravilhoso. Meu Pai, ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, porque a Tua misericórdia e a Tua bondade, Deus, tem alcançado a minha vida, a minha casa. Pai, nessa hora eu oro pela vida de cada um que aqui está. Deus, se há algum no nosso meio, Pai, que está vivendo uma rotina de crente, Pai, que ele possa, Deus, se mover, que ele possa se movimentar e se aproximar do Senhor, Pai. Porque a rotina, Senhor Deus, ela leva à destruição. O propósito e o chamado, ele nos leva para a eternidade, Senhor. Meu Deus, nós não queremos ser uma igreja que vive de rotina, Senhor. Queremos ser uma igreja apaixonada por Ti. Uma igreja, Senhor Deus, que Te adora de verdade, Pai. Uma igreja, Senhor, que é apaixonada pela Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, cuida do nosso coração, Pai. Cuida da nossa mente. Nos dê força, Pai, para permanecer firmes.
Nos dê força, meu Deus, para dizer não ao pecado, para dizer não à tentação, Senhor. Nos dê força, Deus, para nós mesmos mudar. Porque, Deus, tem algo em nós que às vezes é difícil mudar, Senhor. Às vezes há uma guerra travada dentro de nós para acontecer uma mudança, uma transformação. Porque, Deus, muitas vezes não depende do Senhor, depende de mim. Depende de mim, Deus. É eu que tenho que me mexer. É eu que tenho que me acordar e me drobar e buscar o Senhor. É eu que preciso, meu Pai, me ajoelhar e dizer: Deus, muda a minha vida. Oh Deus, obrigado, Pai. Porque existem pessoas apaixonadas pelo Senhor, pregando a palavra, vivendo o chamado, vivendo o propósito. Meu Deus, não é a dificuldade, Pai, que vai fazer eu parar. Eu não vou parar, Senhor. Eu te agradeço, Deus, pela tua bondade. Meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor me colocou em uma igreja viva, uma igreja, Pai, que prega